Pronto, chegou. Mais uma vez aqui, olá meus colegas, aí, caros visitantes, educadores, médicos, seja lá quem for profissional da saúde, mais uma vez aqui com uma entrevista super bacana. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida Elizabeth Kropov, que é esposa do Sr. Eugênio Kropov, mas que também tem a carreira dela como professora e vai falar um pouquinho pra gente hoje do seu trabalho, da sua carreira, de tudo aí que a gente gostaria de saber sobre ela. A gente vai saber um pouquinho mais hoje. Então a primeira pergunta, dona Beth, né, a gente costuma chamar ela de Beth. Beth. Exatamente. Eu queria saber como é que foi, começou nesse trabalho. Eu sempre pergunto para os professores, porque é interessante para a gente saber como é que começou a sua carreira, né? Na minha época, como a gente sempre fala, a gente tinha que tirar a pedra da terra, né? Porque o negócio difícil, balé já era difícil, musculação muito mais. Ninguém acreditava no que a gente fazia. Hoje em dia é tudo mais fácil, mas enfim. O meu trabalho começou como professora de balé, porque eu fui bailarina há muitos anos, comecei a treinar, a fazer balé por causa que eu tive um princípio de raquitismo, devido a algumas doenças, principalmente de pneumonia. Ninguém acredita, né? Então era uma mulher, menina fraca, frágil, eu fui fazer balé por essa razão. E nisso eu me formei em 65, 1965, eu tinha apenas 15 anos, e com a Maria Leneva, que foi discípula direta de Ana Pavlova, eu cursei o final do meu curso de 10 anos de carreira. Então, aí eu comecei profissional de balé, e em Santo Amaro tinha poucas professoras, e eu comecei a ingressar trabalhando principalmente na minha casa, nós tínhamos uma sala, e foi uma coisa assim bem rudimentar. Depois eu comecei a trabalhar com outros lugares, como eu fiz no BRT, que hoje, antigamente era a Rádio Mulher também, e eu tinha apenas, antes dos 15 anos eu comecei a trabalhar. Depois continuei meu trabalho e fui em algumas academias, clubes também, trabalhei em clubes, e essa carreira de balé foi durante 20 anos. Eu trabalhava com crianças de 3 a 7 anos e depois com adultos, inclusive formei alguns bailarinos, que hoje são profissionais também, mas o meu grande lance hoje me especializei, inclusive nisso, é trabalhar com reabilitação da terceira idade. É algo que você não fica só nessa parte, você fica também com as pessoas normais, né, que ficam com problemas como artrose, osteoporose, que eu já trabalhei bastante nisso, e outros, eu não vou falar muito nos trabalhos específicos que eu tenho tido, porque abrange muita coisa. Eu também tive uma carreira como técnica, e aí eu formei uma equipe, principalmente masculina, porque em 1984 eu assumi a direção porque meu marido tinha assumido a Confederação Brasileira. E nessa parte eu gostei muito do que eu fiz também, um trabalho paralelo, dentro do meu esquema de trabalho dentro da academia. Eu já era uma diretora técnica, eu já era uma professora, sempre gostei de fazer isso. Mas aí eu comecei a me interessar por essa área, como técnica. Assim, em 1984. E aí foi, o nosso grupo, nossa equipe começou a se destacar e nós ganhamos como melhor equipe de São Paulo. Para mim foi um grande feito. Mas isso não vai só nesse período. Por exemplo, voltando um pouquinho, em 1980, eu fui também atleta de exercícios básicos, não porque eu gostasse, porque eu fui convidada a participar pela Paquita, que é uma grande campeã. E nesse inteirinho eu fiz uma atleta, que foi a segunda melhor terra do mundo, a Clélia Maria da Silva, que com 44 quilos de peso corporal, ela levantou a melhor terra do mundo. Então para mim também foi um outro feito muito grande. Só que como sempre eu falo, eu não gosto de ser atleta, não é meu feitio, eu quis ser técnica. Então nesse período todo, até, vamos lá, de uns 10 anos para cá, eu comecei num outro caminho. Mas então, nesse período, até 95, 97, eu fiquei na parte como técnica de equipe e técnica da academia. Então, eu comecei a fazer um trabalho bem assim, direcionado à academia e a campeonatos. Mas depois, começou a surgir uma outra área que eu gostei muito, dentro da parte técnica, a necessidade de melhorar o condicionamento de algumas pessoas que têm dificuldade, principalmente idosos.
Aí fiz um trabalho, graças a Deus, acho que eu sou pioneira nisso. Hoje a minha sogra tem 101 anos. Mas quando ela ingressou a fazer uma musculação para que realmente ela tivesse mais firmeza nas pernas, que ela podia cair, eu, Eugênio e até o doutor Santarém já estava começando a fazer a pesquisa dele, a gente começou a fazer um trabalho, depois de ter visto um trabalho americano de uma pessoa que já tinha começado isso e era muito rudimentar, mas enfim, minha sogra com 82 anos começou a treinar. E aí ela percebeu que antes ela levava tombo fácil e não conseguia se equilibrar. E nos primeiros treinos dela já começou a melhorar. E com isso a minha sogra se tornou pioneira em musculação da terceira idade. E aí fomos fazendo esse trabalho e hoje Santarém tem esse trabalho digníssimo que ele faz. E paralelamente eu tenho assim, orgulho de representar com ele todo esse trabalho que a gente faz também na nossa academia. E eu tenho tido resultados que me deixam muito feliz, porque a cada trabalho, a cada doença que você pega é um desafio, e esse desafio tem me feito bastante assim, orgulhosa do trabalho que a gente faz, né? E com isso, outros profissionais que passaram por mim, foram alunos e que hoje são profissionais, eu tenho orgulho de dizer que eles também estão continuando esse trabalho. Eu nem vou mencionar os nomes, porque são muitos mesmo. E eu tenho assim um grande carinho, um apreço muito grande pelo Dr. Santarém, e com quem eu fiz um exame técnico, e hoje eu sou técnico, eu devo a ele, e tudo que eu me aprimoro nos conhecimentos, eu nunca vou esquecer o grande homem que ele é e que foi para mim, na minha profissão. Bora, perguntas? Pode fazer. Então, você falou de tanta coisa, né? Bacana que a gente não sabia, né? Interessante você falar, coisa assim que é interessante a pessoa que está vendo saber um pouquinho, né? O quanto é difícil chegar nesse nível, né? Muito difícil. Como professora de balé, por exemplo, hoje eu não faço mais trabalho. Minha irmã, tem uma irmã que é profissional da Royal, eu tenho uma prima que é profissional da Royal, e elas ficaram nesse período, nesse trabalho. Eu não quero mais saber de balé, porque para mim cansou muito. Eu tinha meus filhos, eu tinha paralelamente a minha casa, a minha família, tinha que me dedicar a tudo, um pouquinho, meu marido, tudo. E eu sempre fui companheira do Eugênio na federação, no nosso trabalho, e meu filho também, graças a Deus, está continuando nessa área. E as minhas filhas, apesar de seguirem outra carreira, continuaram sempre trabalhando paralelamente com a gente, de uma certa maneira, né? E assim vai. Então o que eu quero dizer? Quando eu fui professora de balé, aqueles 20 anos, não foi uma coisa parada. Eu só não dava aula. Eu também sentia, em alguns momentos, o mesmo trabalho que eu faço hoje na musculação, para corrigir alguma criança que tinha problemas ortopédicos e que os médicos mandavam para a gente. E nisso eu fazia espetáculos de balé, que também não era muito fácil, porque você tinha que preparar os alunos 3 meses antes, para depois com fantasia, com cenário, era muito cansativo, mas era gratificante. Só que eu achei que o que eu abracei com mais carinho é hoje a minha profissão que eu faço como técnica, como experiente na área de reabilitação. Uma coisa que eu amo demais. E para mim, hoje é gratificante cada trabalho, cada desafio. E eu pretendo continuar, mesmo que eu tenha 80, 90, assim, eu espero viver até lá, né? E treinando também. Porque isso é um desafio para mim. Eu não quero ter como a minha mãe, que hoje está treinando para ficar bem, minha tia, que quase não anda, está treinando para ficar bem. Eu quero manter a minha saúde, meu equilíbrio, eu quero ter a mente sempre em ordem. E isso só acontece se você treinar. E isso eu levanto 5 da manhã todos os dias, 5h30, nem que eu faço meia hora de musculação bem assim, agitada, mas eu consigo me sentir bem, me sentir com mais pique para trabalhar, mesmo cansada, mesmo estafada, o dia para mim foi gratificante, entendeu? Isso é excelente mesmo, né? Saindo um pouquinho desse assunto agora, né, Beth, da reabilitação, você também é árbitro também da federação, participa de campeonatos. Tá vendo quanta coisa, né? Nem lembrava das pessoas. E para as pessoas poderem entender como que é uma avaliação, né, como que o árbitro faz para, vamos dizer, formar um campeão, né? Que tá lá o cara lá, posando lá, o que o árbitro avalia naquela hora? Eu vou contar para vocês como eu comecei, porque eu acho que a pessoa que vai fazer um curso de árbitro, vai atuar como árbitro, não é só isso, ela tem que ter uma bagagem de conhecimento, eu acho isso primordial. Quando eu comecei a me ver como árbitra, meu marido era atleta, em 1972.
eu já arbitrava, sem ser árbitra, do lado de fora, ou seja, eu cobrava dele uma pose, como ele devia se colocar diante do público, que ele era muito rápido para posar e tinha que